Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de Renato Gaúcho, né? Vamos analisar o Renato Gaúcho nesse praticamente primeiro mês dele no comando do Fluminense. E o que vocês têm achado do Renato Gaúcho? Ele fez uma análise dele, uma pergunta que foi feita na coletiva sobre como ele está vendo esse momento dele no Fluminense. Mas antes de eu colocar aqui pra gente assistir o que ele disse em relação, eu queria entender o que vocês acham. Primeiro, eu sou Carlos Teixeira, sou tricolor, sou jornalista. Eu peço para você deixe seu like e se inscreva no canal, porque é extremamente importante e eu gosto desses bate-papos que a gente tem aqui em relação a assuntos relacionados ao Fluminense, principalmente o caso Renato Gaúcho. Eu tenho uma posição muito clara em relação ao Renato. Eu acho que o Renato melhorou o time. Eu acho que ele tem os seus méritos em alguns pontos, como ontem nas mexidas, que eu acho que ele colaborou com a vitória da equipe. Porém, eu tenho críticas também, e são críticas diretas. Exemplo, eu acho que o Renato está escalando mal a equipe. Ele ainda está com o modelo Mano Menezes de ser. Então, tá o meio Renato Mano, o Mano Renato. Porque tem alguns jogadores que ele insiste, e lembre, o Renato tem essa fama de ser um mestre do vestiário. O problema é que muitas vezes ser o mestre do vestiário te dá a condição de você ser quase paternalista, e isso é muito ruim em alguns aspectos. Vamos lá, exemplo, eu não consigo entender nesse momento ainda a escalação do Hércules no meio campo. Ainda não faz sentido para mim o Hércules estar jogando ainda nesse meio campo. Outra posição que para mim é o Agostinho Canóbio. Eu gosto muito do Canóbio, acho que o Canóbio performa bem. Eu gostei da contratação do Canóbio, não fui contra. Mas o Canóbio não é um jogador que, por exemplo, para determinados jogos ele tem que ser titular. Exemplo, o jogo contra o Fluminense com o Sport. O Fluminense precisava ganhar. Então precisa ser jogadores de intensidade que vá buscar o jogo. Já que ele não tinha um para um do jogo, como ele diz que é o Keno, mas ele tinha o Serna, ele tinha o Lescano, ele tinha o Lavega. Então ele tem outros jogadores que poderiam estar sendo colocados. Por exemplo, o menino Lavega ainda não teve oportunidade. Então ele está dando algumas oportunidades para alguns e outros eu não consigo enxergar ainda. Aí como a gente não vê treino, então fica muito complicado, né? Porque a gente não consegue saber se as pessoas não estão performando, né? Mas um posicionamento dele em relação a dar possibilidade de os jogadores crescerem e jogarem é legal, mas volto a dizer, ele tem que pensar no Fluminense e escalar o time conforme o adversário. Por exemplo, Paulo Henrique Ganso não tem condição de ser titular. Em alguns jogos, se você joga com 3 jogadores no meio campo, tipo Bernal, Nonato e Martinelli, você pode ter o Paulo Henrique Ganso fora isso, você não consegue ter o Paulo Henrique Ganso no time. Então, tem jogadores como o Nonato que está pedindo passagem, que precisa estar em campo. Ele já vem performando, ele entrou muito bem no jogo de ontem, definindo o jogo, fazendo diferença gigantesca. Então, é uma situação que precisa ser discutida, precisa ser levantada. Então, para a gente começar, vamos ouvir o que o próprio Renato fala desse período dele no Fluminense. Vamos ouvir o Renato Gaúcho. Boa noite, Renato. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Você está completando agora um mês, né, de trabalho à frente do Fluminense. Eu queria que você fizesse um balanço de que você acha que tem sido o seu trabalho até o momento e também uma análise do elenco, né? Você já tem um mês de trabalho com o elenco. O Fluminense talvez tenha gastado como nunca na primeira janela de contratações de início do ano para reforçar o time. Se você identifica que existem lacunas nesse elenco a serem completadas para o restante da temporada e o que você acredita que esse elenco ainda pode te proporcionar ao longo do ano? Bom, sobre contratações eu tenho conversado com o presidente e com o Paulo desde que eu cheguei. A gente tem trocado ideias. A gente vem conversando quase que 2, 3 vezes por semana.
Hoje em dia é difícil de achar os jogadores. Quando você acha, os jogadores são caríssimos e a gente só vai poder contratar em junho. Então a gente está observando, a gente está trocando ideias. É lógico que a gente precisa de reforço, principalmente jogadores que eu insisto em ter 1 para 1 para abrir a defesa do adversário. Jogador de velocidade. É fundamental a velocidade no futebol. Então a gente tem conversado bastante sobre isso, mas aí cabe também ter as condições financeiras do clube, trazer esse jogador e achar esses jogadores. Eu estou atento, estou vendo, estou buscando. A gente está trocando ideias. E ali na frente a gente vê, quando abrir a janela, o que a gente vai poder conseguir trazer, o que o clube vai poder trazer, porque quanto mais jogadores que chegam para nos ajudar, mais condições a gente ter de disputar as competições. Quanto mês que você falou sobre o meu trabalho aqui, bom, aí quem tem que falar são vocês. Eu tenho, se eu não me engano, 6 jogos pelo Brasileiro. Hoje foi a 7ª rodada, não participei da primeira. Então, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pela Sul-Americana, são 2 jogos, uma vitória, nem conto outro que empate que eu não fui. Bom, enfim, eu acho que o mais importante de tudo, e infelizmente está acontecendo agora, que eu falei para vocês, é a falta de tempo de trabalhar. Quando cheguei, comecei a cada 3 dias um jogo. A gente precisa melhorar? Claro que a gente precisa melhorar. Mas também eu tenho que dar os parabéns, como eu tenho dado para o meu grupo, que a gente tem feito de bom também. É só você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, nós chegamos aqui, o Fluminense perdeu na primeira rodada, hoje o Fluminense está em 4º lugar. Não sei a rodada, como que vai acontecer, se o Fluminense vai perder alguma posição ou não, mas não importa. O Fluminense está brigando na tabela, na parte da tabela, na parte de cima. E isso é fundamental. O ano E aí ele diz que isso é fundamental. Vamos ver agora que ele faz a comparação com o ano passado. Presta atenção. Passado, o Fluminense brigou na parte de baixo na tabela mais de 80% do campeonato. Se eu não me engano, no ano passado, na 15ª rodada, algumas pessoas me falaram que o Fluminense estava com 6 pontos. Na 15ª rodada. 15ª rodada. Quase no final do primeiro turno, o Fluminense tinha 6 pontos. Hoje, o Fluminense tem 7 jogos. Na 7ª rodada, o Fluminense tem 13 pontos. E está lá em cima na tabela. Tá vendo, gente? Ele analisa essa posição de uma forma muito clara. Ele deixa claro que o Fluminense ele faz uma análise comparando literalmente com o último ano, com o último campeonato, como o técnico Mano Menezes estava no comando da equipe, e ele deixa claro que o Fluminense agora briga na parte de cima, e eu concordo com ele. Nós estamos falando aí que o Fluminense tem o dobro dos pontos, mais do que o dobro dos pontos na 7ª rodada, e nós estávamos na 15ª com 6 pontos. Na dupla Diniz e Mano, mais Diniz do que o Mano, né? Nesse momento era mais Diniz do que o Mano. Então, ele deixa claro que, ele ainda coloca que quem tem que analisar são a imprensa e nós torcedores. E a minha análise, como eu falei para vocês, é uma análise assim até o momento positiva. Acho que ele peca? Acho que ele escala errado? Acho, mas também acho que ele trabalha. Eu não acho que seja um folclore, como todo mundo fala que o Renato só é bom de vestiário, que ele não treina, que ele não faz isso. Se a gente analisar friamente no jogo de sábado, os 2 gols do Fluminense foram jogadas treinadas. Se a gente analisar friamente os lances, se você reparar, várias vezes o Martinelli e o Hércules tentam virar o jogo para o lado direito, buscando áreas, para o Arias fazer a infiltração e cruzar para a área para quem? Para o jogador que está na ponta esquerda, que no caso era o Canóbio, nesse momento já era o Kevin Serna, entrar no facão e resolver a jogada. O segundo também, se você reparar o segundo gol do Fluminense, é muito claro. O lançamento vai do lado esquerdo para o lado direito, aí a bola sai para lateral. O Guga bate rápido o lateral, a bola vai no Arias, o Arias faz a jogada e aí ele cruza. Mas por que o Everaldo estava sozinho? Porque novamente o Kevin Serna entra no facão e leva a marcação com ele. Automaticamente vem por trás o Everaldo e faz o gol. Então fica claro que foi treinado, e ele fala isso também na coletiva, que esse lance foi treinado, que o Fluminense participou de jogadas de treinamento em relação a isso. Então
eu vejo que há trabalho. Como ele também cita que também não tem tempo. E aí dificulta ainda mais o trabalho, porque se você não tem tempo, dificulta ainda mais. Então, você para trabalhar. Creio que o Renato também não vá a La Paz, mas vamos aguardar, né? Depois da repercussão da última vez da não ida ao Chile, vamos ver. Mas com a vitória, pode ser que ele não vá a La Paz e fique aqui. O time do Fluminense vai ter um time alternativo. E falando de um time alternativo, ele volta a frisar que o time não tem um elenco. O elenco está precisando de reforços. Então, e lembre, time ganha jogo, elenco ganha campeonato. E nós não temos um elenco forte. Então ele fala que precisa de jogadores, que ele está conversando, ele conversa semanalmente com o Mário e com o Paulo Agione, e que eles procuram jogadores, principalmente um para um, que ele acha que só tem o Keno, lembrando que o Keno tem 35 anos, né? Então ele precisa de jogador de um para um. Eu acho que ele é atabalhoado ou não, mas eu acho que o Serna é um jogador de romper espaço, sabe? De buscar espaço, mas um para o Renato só tem, neste caso, o Keno. Ele não enxerga o La Vega como um para um. Então, assim, essa é uma posição que ainda o Fluminense precisa contratar. Fica claro que eu acho que o Fluminense vai ao mercado, pelo menos para fazer umas 4 contratações, sendo dessas contratações pelo menos um para um e o outro centroavante. Provavelmente deve vir mais um meio campista, que deve estar chegando, e mais um zagueiro. Lembrando que o Fluminense também deve trazer um jogador de peso, um jogador de nível mais alto, até o nível internacional. Se fala em nome de Firmino, se fala em nome de Richarlison, mas são muitas especulações ainda, nada garantido. Mas, voltando a falar do elenco, o Renato também trouxe um jogador de volta. E isso é uma outra coisa importante que o Renato costuma fazer, dar rodagem a todo o elenco e trazer. Eu só estranhei ainda o menino La Vega não ter tido ainda essa rodagem. E ele vai trazer o Renato Augusto. Ele já trouxe o Renato Augusto, que se recuperou. O Renato Augusto já voltou saiu da transição. Ele conversou com o Renato Augusto. Vocês vão ver, eu vou trazer aqui as palavras dele falando sobre o Renato Augusto. E ele trouxe o Renato Augusto para o banco. Não colocou o Renato Augusto por quê? Porque na visão do Renato, o Renato Augusto ainda não tem a mobilidade necessária e o jogo precisava de uma mobilidade maior. Então há a possibilidade, e eu creio que muito quase que certeira, eu posso quase que afirmar que o Renato Augusto vai para a Bolívia, para La Paz, e deve ser aproveitado. Não sei se como titular ou no decorrer do jogo, até por causa do condicionamento físico do Renato, mas o Renato deve jogar. E o Renato, agora o Renato Gaúcho, ele tem literalmente esse estigma, né, de pegar jogadores que são mais velhos, mais cascudos, que estavam encostados por aí, e fazer jogar. Vamos ver, né? Quem sabe ele não consegue tirar o Renato Augusto do marasmo, o Renato Augusto do Fluminense. O Renato Augusto do Corinthians era um baita de um jogador, baita. Se ele jogar 30% que ele jogou no Corinthians, eu falo pra você, esse aí vai dar caldo. Mas nesse momento ele não joga nem 5, então fica complicado, né? Vamos ver o que o Renato fala do Renato Augusto em relação ao Renato Augusto nesse momento. Boa noite, Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória. Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse sobre o Renato Augusto, que é um jogador que está convivendo muito com as lesões no Fluminense, mas é um jogador que tem uma carreira brilhante. Você chegou a conversar com ele? Você conta com o Renato para a sequência da temporada? Se você já teve esse tempo de conversar com o Renato Augusto? Obrigado. Sim. É um jogador que eu sempre admirei. É um jogador acima da média. Trouxe ele pela primeira vez. Até então ele não estava concentrando porque ele estava se recuperando. Eu venho conversando com ele quase que diariamente. Eu falei, quando estiver pronto você me avisa. Essa semana ele falou que estava pronto. Eu trouxe ele para esse jogo. Mas é um jogador que está muito tempo parado. Então num jogo desse muito corrido ele poderia sentir, entendeu, a falta de ritmo de jogo e poderia de repente até nos prejudicar nesse jogo aqui. Então é um jogador que vai precisar
readquirir o ritmo de jogo dele. Nós temos um jogo agora no meio da semana pela Sul-Americana. Provavelmente ele vai ser aproveitado de início durante a partida, entendeu? Para buscar realmente esse ritmo de jogo, porque é um jogador muito inteligente. Eu gosto muito dele. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante também. Só que para o jogo de hoje eu gostaria de tê-lo colocado, mas se a gente estivesse vencendo a partida, entendeu? Tendo que correr para o adversário muito rápido, e o problema é que ele estava sem ritmo de jogo. Então, durante a semana pela Sul-Americana, com certeza ele vai ter a oportunidade de jogar alguns minutos para buscar o ritmo. Como eu falei para vocês, o Renato vai jogar sim pela Sul-Americana, e ele deve voltar aí vai performar jogando, trazendo o Renato Augusto na Sul-Americana. Agora, como isso vai ser, se ele vai ser titular ou não, ainda não está claro, ainda não está definido. O que está definido é que o Fluminense vai ter o Renato Augusto de volta. Agora, o Renato, se ele conseguir trazer o Renato Augusto para essa condição de ser um jogador importante para o elenco, eu acho que vai fazer diferença. Eu particularmente não acredito muito não, mas como é o último ano de contrato do Renato Augusto, vamos ver, né? Quem sabe. E você, o que acha do Renato? O que você vê no Renato e o Renato Gaúcho? Você acha que ele está performando bem, que ele não está? Como você enxerga o Renato Gaúcho no comando do Fluminense? Para mim, se eu desse uma nota para ele até agora, eu daria nota 7. Eu acho que ele está performando bem, mas ele poderia melhorar, principalmente nas escalações da equipe. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Agradeço pra caramba a participação de vocês, mas se vocês deixarem o seu like e inscrever no canal, isso vai fortalecer ainda mais esse nosso contato praticamente diário aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.